Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a presença de todos. É sempre com muita alegria que a gente vem compartilhar as reflexões que a gente faz. E essas reflexões, elas são sempre feitas olhando para o mundo com o pensamento na doutrina espírita. E hoje nós trazemos, então, um tema forte, falando sobre a morte de Deus. E eu não venho aqui hoje para trazer respostas. Talvez algumas pessoas tenham entrado aqui procurando respostas, e eu não venho trazê-las. Trazer alguns fatos, apontar alguns caminhos, isso sim, mas não trazer respostas. Vim, pelo contrário, fazer perguntas, lançar dúvidas, plantar dúvidas, fazer questionamentos. E isso porque a resposta tem que vir de vocês. As respostas, eu espero, eu desejo que cada um de vocês possa encontrar dentro de si próprios. Mais ainda, eu espero que cada um possa ser resposta diante desse mundo que aí está e de tudo que nós vamos ver. Nós teremos um pequeno trecho que se refere à parte histórica. Para alguns talvez seja um pouco desinteressante, talvez seja um pouco maçante, nem todas as pessoas gostam, mas ele é importante para que nós possamos compreender como é que nós chegamos, como é que a humanidade chegou a determinadas conclusões. A morte de Deus. Para alguns, talvez pareça heresia, blasfêmia, falar sobre a morte de Deus. Será que Deus está morto? Será que Deus talvez esteja morrendo? Será que ele, se estiver morto, ele foi morto por alguém? Ou ele morreu de forma natural? E será que a morte de Deus é algo bom ou ruim para nós? E será que falar dessa forma, a morte de Deus, será que isso é ofensivo? Será que Deus se ofende? Essas são as primeiras dúvidas que eu quero deixar para vocês. Claro que quando nós falamos morte, nós não estamos falando no sentido real de extinção de vida física. É uma figura alegórica, uma expressão que não é minha, que não é nova. Eu a tomo emprestada do escritor, filósofo e pensador alemão Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. Nietzsche era um homem muito inteligente, as suas obras foram e são estudadas ao longo de todo o mundo, ou pelo menos boa parte do mundo. E muitas das frases de Nietzsche são difundidas pelas pessoas, se tornaram muito famosas, e uma das mais famosas é justamente: Deus está morto. Aliás, muitas pessoas dizem que Nietzsche era ateu. Será? Outra dúvida. Segundo o dicionário, ateu é a pessoa, o indivíduo, que não crê na existência de Deus. Segundo o dicionário, ateu é aquele que não crê na existência de Deus. Aí eu então pergunto, por que alguém que não crê na existência de Deus vai dizer que Deus está morto? Porque para você dizer que ele morreu, você tem que ter acreditado que ele existia. Um homem inteligente diria que morreu algo ou alguém em quem eu não acredito? Curioso. Outra dúvida. Mas a questão não é essa. A questão é nós entendermos o que está por trás dessa frase, o sentido, o porquê dele ter dito isso. E para isso, para que nós possamos entendê-la, nós temos que conhecer a obra de Nietzsche, o contexto histórico do momento em que isso acontecia, a história de vida de Nietzsche. E é claro que para que nós possamos colocar isso aqui em pouco tempo e associá-la ao nosso tema principal, o tempo é muito pouco, é impossível fazer isso. As pessoas escrevem teses enormes a respeito de Nietzsche, então nós teremos que fazer isso de forma muito resumida. Mas antes de falarmos sobre o porquê ele disse isso, nós vamos retroceder um pouquinho e entender o momento histórico em que isso acontecia. Era o final do século XIX.
Já há alguns séculos, a Europa, que na época era praticamente o centro do mundo, de certa maneira, a Europa vinha sendo sacudida nas suas crenças já há algum tempo. As cruzadas, a Inquisição, a interferência da Igreja no Estado, na economia, na vida das pessoas, a venda de indulgências, isso para citar apenas alguns fatos mais relevantes, tudo isso deixou marcas muito profundas na vida das pessoas e na história do mundo. Porém, muitos pensadores, estudiosos, teólogos, começaram a se manifestar contra essas crenças, contra aquilo que a Igreja Católica, que era a igreja dominante, pregava. E começaram a difundir ideias opostas à Igreja Católica, evidenciar as contradições que existiam entre os ensinamentos do Cristo e aquilo que realmente acontecia na realidade. Era também uma época, quando essas manifestações começaram a acontecer, em que a imprensa escrita estava aumentando. Com a criação da tipografia, as pessoas começaram a ter mais acesso aos livros, aos escritos. O movimento literário começou a aumentar. Tudo isso começou a fervilhar naquele momento na mente das pessoas e causar determinados princípios de uma certa revolução. E isso acabou culminando com as reformas religiosas, com o protestantismo, com a fundação da Igreja Luterana e assim por diante. A quebra com a Igreja Católica, que era a predominante. Também a ciência, nessa época, fazia grandes avanços. E também isso foi colocando em xeque muitas das coisas que a Igreja pregava. Grandes estudiosos, pensadores, começaram a mostrar que não era bem assim como a Igreja dizia, que não era exatamente como as coisas aconteciam. E começou aquele choque entre ciência e religião. Muitos, então, começaram a se afastar da ciência, principalmente os cientistas, os filósofos. Alguns, nem tanto eles se afastaram. Muitos foram afastados pela própria Igreja, que começou a chamá-los de hereges. As rupturas começaram, então, a acontecer. Em seguida, o mundo viu nascer o Iluminismo, um movimento amplo que durou muitas décadas, que era cultural, político, econômico, filosófico, social. São muitos os pontos do Iluminismo, são muitos os vultos que se destacaram. Então, nós também vamos citar apenas aqueles que são os mais relevantes para a nossa reflexão de hoje. Dessas características que nós queremos citar, é que o Iluminismo defendia o uso da razão, a busca do conhecimento racional como meio de progresso, a liberdade de pensamento, a redução da influência da nobreza e da Igreja na vida das pessoas. Trazia também novas ideias a respeito da economia, a respeito da política, a respeito do comércio. Então, era mais uma revolução naquele meio. Mais formas diferentes de se pensar, de se analisar. Mais contradições com aquele jugo que muitas vezes a Igreja trazia. E assim, à medida que o pensamento se expandia, muitos valores foram também sendo colocados em xeque. O mundo vê então nascer o niilismo, a doutrina do nada ou da negação. Para o niilismo, a existência humana é desprovida de qualquer sentido. Não se acredita na vida após a morte. Há várias formas diferentes, tipos diferentes, segundo os historiadores, de niilismo, mas, de modo geral, o que eles têm em comum é isso: a negação de princípios religiosos e sociais e a falta de sentido para a vida humana. Começa, então, a surgir, a se manifestar cada vez mais o ateísmo, ou seja, a crença na não existência de Deus. Então, vejam que tudo isso foi um caminhar. À medida que as coisas foram acontecendo, que as contradições começaram a aparecer, que a razão começou a se desenvolver mais, que as contradições começaram a ser vistas, é que tudo caminhou para o niilismo, para o ateísmo. Nietzsche é um dos expoentes do niilismo. Para ele, a partir do momento em que o homem pressupõe a morte da divindade cristã,
dos seus princípios é que o homem vai se despedindo de valores e de regras estabelecidas por essa doutrina, assim diz ele, e passa então a criar novos valores. Então vejam, a partir do momento em que o homem pressupõe a morte da divindade cristã, assim ele coloca, a morte da divindade cristã e dos seus princípios. Então o homem começa a se despedir daquelas regras estabelecidas por essa doutrina e passa a criar novos valores, assim ele coloca. Mais ainda, para o niilismo, a religião enfraquece o homem, porque ela reprime os seus instintos, porque ela busca convencer o homem de que ele é um pecador e de que ele deve aceitar o sofrimento sem qualquer explicação, apenas com a promessa de um céu do qual a própria religião não tem provas, ou com a ameaça de um inferno e de um fogo eterno, o qual ela também não pode provar. Mas aí eu pergunto a vocês, essas conclusões têm base em quê? Será que tudo isso que ele cita realmente é a respeito de Deus ou das religiões que ele via, das manifestações que eles estavam naquela época assistindo? Tudo que ele cita aqui, ele está falando a respeito do que ele estava vendo nas religiões. A conclusão a que os pensadores, filósofos, não somente Nietzsche, mas outros também, usando o seu pensamento racional para fazer essa reflexão, com base em tudo aquilo que vinha acontecendo, tudo isso era não com o divino, mas com as religiões vigentes, com os dogmas, com os ensinamentos, com as práticas, principalmente com as práticas que eles viam, com as leis, as crenças, os comportamentos, com a influência que essas religiões exerciam sobre as pessoas, com a forma como essa influência era exercida. Mitos, rituais externos, respostas vagas às dúvidas dos cristãos ou falta de respostas. Por que eu sofro e o meu irmão não sofre? Por que eu tenho e ele não tem? Por que eu sou assim e ele é diferente? Porque uns pobres e uns ricos é a vontade de Deus. A explicação parava aí, e para muitas religiões ainda para. Então, foram os comportamentos humanos que levaram a essa conclusão. Mas o homem frequentemente toma o efeito pela causa. E em vez de compreender que nós estamos falando de comportamentos humanos, ele pensa que é Deus e passa então a negar Deus. Se eu não compreendo, Deus não existe. Mas nós veremos mais para trás que talvez tenha alguns pontos mais para frente, talvez alguns pontos a mais da literatura, da obra de Nietzsche, vai nos deixar ainda com uma pulguinha atrás da orelha a respeito desse pensamento. Porém, tudo isso aconteceu há mais ou menos 1,5 séculos, em torno disso. Não foram movimentos que tiveram uma data, um dia específico, eles duraram alguns anos, mas é mais ou menos 1,5 séculos atrás. Aí eu pergunto a vocês, e hoje? Qual é a situação do mundo hoje? Qual é a relação do homem com Deus hoje? E qual é a relação dos homens com as religiões hoje? Como são as religiões? Será que mudou? Será que o mundo hoje está, de modo geral, mais ateu ou mais cristão? Se naquela época nós vimos que houve um avanço a respeito da ciência, a respeito do pensamento racional, hoje muito mais. A ciência, a tecnologia, a capacidade de raciocínio, tudo isso evoluiu muito nos últimos tempos. Então hoje, como estão as coisas do ponto de vista religioso? Ainda estou falando em religioso, estou fazendo essa distinção sobre o espiritual propositadamente. Como estão as religiões? Será que hoje, com essa evolução toda de ciência, tecnologia, do racionalismo, será que as pessoas estão se deixando influenciar mais pelo pensamento nihilista? Ou estão buscando compreender mais o que é a religiosidade? Nós vemos cada vez mais pessoas declararem que não têm religião. Eu não trouxe os números, mas se vocês acompanharem a cada censo, a gente observa que cada vez mais pessoas estão se declarando sem religião. Sem religião,
não necessariamente ateus. Não sei no caso de vocês, mas eu pessoalmente conheço muitas pessoas que dizem não ter religião, mas dizem acreditar em Deus. Porém, o número de ateus também vem crescendo. Também digo a mesma coisa, não sei quanto a vocês, mas eu conheço algumas pessoas que são ateias. Mas nós vemos também que ainda há muitas pessoas que se declaram cristãos. Segundo as estatísticas também, o número de cristãos ainda é altíssimo. Os cristãos, de modo geral, independente da religião, mas os cristãos, os que creem em Deus, ainda são maioria. E isso nos leva a uma outra reflexão. Se os cristãos são a maioria, por que nós vemos o mundo da forma que está? Eu não preciso nem citar muita coisa, porque vocês com certeza acompanham as barbaridades que acontecem em todo o mundo. Coisas lamentáveis. Olhando para alguns pontos do mundo, a gente pensa que não estão no século XXI. E olhando aqui para o nosso Brasil, para a nossa cidade, quanta tristeza, quanta barbaridade, quanto absurdo que ainda acontece. A violência das mais variadas formas, seja física, seja moral, a fome, os atentados políticos, as guerras, a corrupção, a violência doméstica, tudo isso são atitudes de cristãos? Será que o nosso mundo é um mundo cristão? Então, olhando tudo isso que acontece e fazendo o cruzamento entre essas informações, a gente vai compreendendo por que hoje, assim como aconteceu há 1,5 séculos, muitas pessoas estão abandonando as religiões. Porque se você olha para as cadeias, para as penitenciárias, e vê cheias de pessoas que se declaram cristãos e cometeram atos que os levaram para lá, e mais ainda, se você olha para o mundo e sabe de muitos que não estão nas cadeias, que estão aqui, também cometendo atos absurdos e que também se declaram cristãos, como algumas pessoas não vão colocar em xeque o cristianismo? Porque vejam bem, tomam o efeito pela causa, porque acham que se não houvesse religião, isso segundo algumas coisas que nós logo vamos ver para frente, que seria muito melhor. Da mesma forma que há 1,5 séculos, nós estamos vendo a mesma coisa se repetir. Talvez não tenha um nome, ou será que tem? Nós estamos vendo as coisas acontecerem novamente. O mundo se afastando da religião, se afastando de Deus por extensão, porque não compreende, mais ainda, porque não busca esse entendimento. Será que tudo isso influencia a vida em sociedade? Será que a religião pode melhorar o mundo ou não? Será que um mundo sem religião seria melhor? Muitos pregam isso. De algum tempo para cá, gradativamente, vem aparecendo na mídia algumas expressões. Ateísmo cristão, ou o ateu cristão, ou o cristão ateu. Humanismo secular, nós também vamos falar dele daqui a pouquinho. São alguns movimentos, algumas palavras, algumas expressões que estão aos poucos aparecendo. Posso estar enganada, mas eu acho que nós vamos ouvir falar cada vez mais disso. E o que é isso? O que é o ateísmo cristão? Se a gente for parar para pensar, é uma contradição. Eu acho uma contradição. Se ateu é aquele que não acredita em Deus, se cristão é aquele que segue o Cristo, como é que a pessoa pode ser ateu e cristão? Mas muitos vêm utilizando essa expressão. E ela vem sendo empregada de modo geral para falar sobre os que se declaram cristãos, mas têm comportamentos de ateus, segundo eles dizem. Eu trouxe aqui o exemplo de 2 capas, o ateísmo cristão e outras ameaças à igreja. É a capa de um livro. Esse livro, ele não prega o ateísmo cristão, pelo contrário, ele é justamente uma crítica àquilo que vem acontecendo. O cristão ateu, outro livro, também segue um caminho semelhante. Eles são livros, não são espíritas, um deles é de um evangélico, o outro eu não sei, a pessoa que religião tem, mas eles vêm justamente denunciar estes movimentos, essa situação que vem acontecendo, dizendo justamente que o cristão
não vive na sua vida aquele Deus que ele professa aos domingos na igreja. Será que ele está certo? Será que nós ainda, de modo geral, não vivemos para os rituais, para as crenças? Eu creio em Deus e isso me basta. E a minha atitude e meu comportamento? Se eu talvez não cometa as barbaridades que a gente citou, mas com certeza eu ainda estou muito longe de ter realmente um comportamento cristão. Então, estes livros eles vêm justamente falar sobre essa situação, daquelas pessoas que são, infelizmente, a maioria, que dizem crer em Deus, mas que não têm comportamentos de um cristão. Então, que diferença isso tem daquilo que nós vimos lá há um século e meio? Infelizmente, não tem. Talvez a gente não esteja queimando livros em fogueira, colocando as pessoas em fogueira, mas a gente também não é cristão. E passado um século e meio de que tudo aquilo aconteceu e com toda a evolução da ciência e da tecnologia, nós ainda não conseguimos ver isso. Mas outros também têm usado essas expressões para falar do ateu cristão, que é o oposto. É aquele que diz que ele não é cristão, que diz que não acredita em Deus, que diz não acreditar em Deus, mas que muitas vezes tem um comportamento moral melhor do que muitos cristãos. E às vezes a gente acha que isso é bom. Tem um aspecto bom, mas isso também pode ser perigoso. E a gente às vezes não vê o perigo disso e nem as consequências que isso pode trazer. Esse aqui é um outro livro que está à venda nas livrarias. Filhos sem Deus. A capa ficou ali um pouquinho ruim, não dá para ler direitinho. Dá para ver? Filhos sem Deus. Os autores desses livros, são ateus os autores, o que eles propõem? Ensinar às crianças, que as pessoas ensinem aos seus filhos a vida ateia. Não passar aos filhos a ideia de um mundo religioso. Propõem o respeito às diferenças, consideram legítimo não dissimular, mas expor às crianças da forma mais clara possível essa outra maneira de entender o mundo que é o ateísmo. Propõem valores que consideram imprescindíveis na educação fora de uma cultura religiosa. É um livro que está aí nas livrarias e está vendendo. E eu pergunto, será que os cristãos estão tendo a preocupação com os seus filhos de ensinar a eles sobre a vida religiosa e sobre Deus e sobre Jesus, assim como os ateus estão fazendo? Será? Será que tem algum perigo nisso, em ensinar as pessoas assim? Isso nos leva a pensar no humanismo secular. Isso que eu trouxe aqui é a aba, que a página é muito grande para aparecer aqui, mas é a aba de um trecho, de uma página da internet, de uma reportagem que foi divulgada por esse site, o Science, há poucos meses. Eu não me lembro bem exatamente quando foi, mas se não me engano era de fevereiro, me parece, ou do final do ano passado, e daí foi replicado por outra página em fevereiro. Famílias sem religião estão fazendo um trabalho melhor do que as demais. Ouviram isso? É o que ele colocou ali. Famílias sem religião estão fazendo um trabalho melhor do que as demais, ou seja, as famílias que têm religião. Eu tive acesso a essa página porque um amigo compartilhou no Facebook. E essa página, esse link, esse post desse rapaz, teve muitas curtidas, muita gente gostou. Muitos cristãos. Esse rapaz é ateu, esse amigo meu. A grande maioria dos que foram lá e clicaram no botãozinho do curtir, gostei, parabéns, valeu, não são ateus. Não sei se eles chegaram a ler o artigo. E se leram, eu não sei se eles leram atentamente, mas eles curtiram e compartilharam, ou seja, divulgaram, multiplicaram. O que é que diz esse artigo? Ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ler a maior parte deles para vocês, porque eu acho importante. Porque nós, muitas vezes, lemos as coisas tão superficialmente que nós não observamos determinados detalhes. E a gente tem que aprender a ler com o pensamento na doutrina espírita, na doutrina cristã, no conhecimento que a gente já tem, e analisar alguns pontos.
Nem vou analisar todos porque não dá tempo. Tem mais coisas que eu quero dizer a vocês, mas alguns pontinhos. Para ver que muitas vezes na vida as coisas elas aparecem para a gente de uma forma sofismática. Um sofisma. Os argumentos às vezes são corretos. Nem sempre eles levam a conclusões verdadeiras e é aí que a gente começa a tropeçar. Mas eu vou ler uma parte do artigo para vocês. Diz assim. Vou ler em vez de citar para não perder nenhum trecho. Um fenômeno moderno são as famílias seculares. Famílias em que pai e mãe não se identificam com religiões nem crenças. Observem aqui que em determinados pontos do artigo ele fala em não se identificar com religião, no outro ele simples exemplos ateus. Nos Estados Unidos eles são chamados de nones, porque afirmam não acreditar em nada em particular. Lá, nos Estados Unidos, este fenômeno está dando origem a outro, o das crianças que crescem sem Deus. O número delas tem crescido, cerca de 4% nos anos 50, até 11% após 1970, segundo um estudo de 2012. Então, crescendo assim, provavelmente, hoje a gente já deve estar chegando, talvez, aí, ou chegue em breve, a 1/5 das crianças crescendo sem Deus. As famílias seculares, segundo eles, apresentam muito mais solidariedade e proximidade emocional entre pais e filhos, com padrões éticos e valores morais sendo passado para as próximas gerações. Segundo o professor que fez esse estudo, muitos pais não religiosos eram mais coerentes e envolvidos com seus princípios éticos que alguns dos pais religiosos do nosso estudo. A maioria parecia viver vidas plenas, caracterizadas por uma direção moral e um sentido de que a vida possui um propósito. Qual é, eu não sei, ele não diz. As famílias seculares têm seus próprios valores morais e preceitos éticos, entre eles a solução racional de conflitos, a autonomia pessoal, o livre pensamento, a rejeição de punições corporais, o espírito de questionar tudo e, principalmente, a empatia. Para quem é secular, a moralidade tem um simples princípio. Observem o que ele vai dizer agora. A moralidade tem um simples princípio. A reciprocidade empática, conhecida como a regra de ouro. E o que é a regra de ouro para eles? Tratar os outros como gostaríamos que fôssemos tratados. Vocês conhecem isso de algum lugar? Este é um imperativo ético antigo e universal, diz o professor. Realmente é antigo e é universal, sim. Não há nada nele, nesse imperativo, que force a crença no sobrenatural. Então vejam só, não preciso crer no sobrenatural. O que é sobrenatural? As coisas, na verdade, elas são naturais. Nós é que ainda não entendemos o que é. Tudo é natural. Nós só não sabemos, não entendemos ainda. Mas eles chamam de sobrenatural. Mas e o que é essa regra de ouro, gente? Quem é que trouxe essa regra de ouro? Tratar os outros como gostaríamos que ser tratados. Da onde veio isso? Quem é que trouxe isso, gente? Nós sabemos. Eles também sabem. E se essas famílias passam esses conceitos, é porque em algum momento eles receberam esse ensinamento, ainda que hoje eles os rejeitem. Afinal de contas, continuando aqui, pergunta a uma mãe ateia: se a sua moralidade está presa a uma crença em Deus, se a sua moralidade está presa a uma crença em Deus, o que acontece se algum dia você questionar a existência de Deus? Achar-se preso é uma coisa, compreender é outra coisa. Estar de livre vontade associado àquela divindade é outra coisa. Lembram das palavras de Cristo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, pois o meu jugo é leve. A diferença do cristianismo vivido, compreendido. A pessoa que realmente compreendeu a lição crística, ela não está presa e ela não irá um dia questionar. E a sua moralidade tem raízes profundas, porque vem das suas virtudes.
E a virtude, uma vez conquistada, ela não se altera. Mas essa mãe que não compreende isso e que é ateia diz: se a sua moralidade está presa a uma crença em Deus, o que acontece se algum dia você questionar a existência de Deus? A sua moralidade vai se desfazer em pedaços? Ela diz. A maneira que estamos ensinando os nossos filhos não importa no que eles escolherem acreditar mais tarde na vida. Mesmo se eles se tornarem religiosos, ainda terão este sistema moral. Se eles se tornarem religiosos, da forma como eles estão sendo criados, será que eles se tornariam religiosos? Talvez, não vou dizer que não, mas acho curioso. Mas vejam que, mais uma vez, quando eles falam se tornarem religiosos, eles não estão pensando na religiosidade. Eles estão pensando nos rituais de alguma religião, do contrário, ela não diria isso. Quando estes adolescentes se tornam adultos, eles tendem a apresentar menos racismo que os seus colegas religiosos. E muitos estudos mostram que adultos seculares tendem a ser menos vingativos, menos nacionalistas, menos militaristas, menos autoritários e mais tolerantes, na média, que os adultos religiosos. A tendência é que as crianças seculares continuem sendo não religiosas quando crescerem. Isso pode ser bom, é ele que diz. Isso pode ser bom. Os adultos seculares têm uma tendência maior a compreender e aceitar a ciência do aquecimento global, apoiar a igualdade feminina e os direitos dos gays. Sem esquecer que os números baixos de ateus em prisões, olha onde ele vem agora. O número baixo de ateus em prisões também parece indicar que ateus e pessoas sem religiões são os que menos se metem a cometer crimes. Outro sofisma, né? Tem menos ateu nas prisões? Deve ter, sim. Tem menos ateus no mundo, para começar, né? Então, deve ter menos nas prisões. Se a gente for ver, a gente percebeu lá que uma das coisas que leva as pessoas ao ateísmo é justamente o desenvolvimento da razão e o perceber que determinadas religiões fazem coisas diferentes do que pregam, coisas que estão diferentes da razão, diferente daquilo que a ciência mostra, que há contradições. Quem é que tem condição de fazer esse tipo de avaliação? As pessoas que normalmente têm uma inteligência mais desenvolvida, muitas vezes associada a um poder aquisitivo diferente, frequentemente pertencentes a uma classe social diferente, e por aí vai. São diversos os fatores que influenciam tanto o ateísmo quanto as pessoas cometerem crimes e irem para a cadeia. Sem contar que a gente sabe que muitas vezes não é o fato da pessoa ter ou não cometido um crime, e sim dos bons advogados que ela consegue, que sabe aproveitar toda a estrutura legal para que ela não vá parar na cadeia. Então, uma série de coisas que tem que ser analisadas. Não é simples assim dizer, tem menos ateu e pronto. É muito perigoso a gente analisar um dado só e achar que aquilo exprime toda uma situação que pode nos levar a uma conclusão maior. No cenário internacional, países democráticos com os menores níveis de fé religiosa são também os que têm as menores taxas de crimes violentos e gozam de bem-estar relativamente alto. Se os pais seculares não pudessem criar crianças com boa moral e comportamento, então a preponderância desse tipo de família significaria o desastre social. Olha o que ele falou. A preponderância deste tipo de família significaria um desastre social, mas acontece o contrário, diz ele. Mais um ponto. Realmente há alguns países onde o índice de pessoas sem religião é relativamente alto. Não quer dizer que essas pessoas todas que não têm religião não tenham uma crença em Deus. Pode ser que tenham, só não façam parte de uma religião. Mas a gente sabe também que muitos desses países que ele diz, menores índices de fé, mas mais desenvolvidos, menos taxas de crimes. Nós sabemos que há países por aí onde a taxa de depressão e de suicídio é altíssima. Por quê? Por causa do vazio existencial, por causa de depressão, por causa da falta de sentido. De modo geral, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, não digo que ela não tenha uma boa moral, de modo geral. Como eu disse, eu conheço pessoas, mais de uma, que é ateia. E são pessoas boas na sua maioria. Mas também, o que é que ele entende a respeito, por exemplo, da psicologia da gratidão que Joana de Ângeles nos traz?
do bem-estar que nós podemos estar em paz com a divindade, do conhecimento de que nós não vivemos apenas essa existência, de que nada que nós aprendemos aqui é perdido, que tudo aquilo que nós passamos aqui tem um sentido. Qual é o sentido de aprender, de me melhorar, de progredir, de melhorar moralmente, de me esforçar para combater as minhas más tendências, se eu não crer que isso vai permanecer comigo? Será que essas pessoas têm isso? Essas pessoas vivem para a vida. Elas podem viver essa regra de ouro, vamos dizer, como eles falaram, né, que nada mais é do que o ensinamento crístico. Eles podem viver isso, tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. É só isso que nós precisamos? Nada mais? Isso basta? Será que é só isso que a gente precisa? Será que isso vai manter por quanto tempo? Por quanto tempo essas famílias poderão se manter assim? Por uma geração? 2? Pode até ser. Por 2000 anos? Será que isso se sustenta por 2000 anos? Por mais erros que as religiões terrenas tenham cometido, mas nós estamos há 2000 anos de cristianismo e fizemos muito progresso. Óbvio, com o auxílio do plano espiritual. Se as religiões cometeram erros, cometeram acertos, vamos dizer assim, também, e muitos. Só que a gente tem que entender que tudo é uma evolução. As coisas, elas vão acontecendo gradativamente, e tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Naquela mesma época, há 1,5 séculos, quando o niilismo começava a se manifestar, era também justamente a época em que o espiritismo chegava ao planeta Terra. Toda aquela movimentação dos vultos históricos que colaboraram para a reforma protestante, para a reforma religiosa, para o iluminismo, tudo aquilo já era um movimento do plano espiritual para acelerar o desenvolvimento da razão no planeta, justamente para que o espiritismo tivesse condições de chegar aqui. Pelos ensinos da doutrina espírita, nós sabemos que muitos dos ensinamentos do Cristo foram não apenas mal interpretados pelos homens, muitos deles não foram nem sequer compreendidos na época em que ele aqui esteve, porque o ser humano não tinha ainda naquela época a condição de compreender tudo. Mas o próprio Cristo, ele nos disse que ele rogaria ao Pai para que nos enviasse outro Consolador, para ficar eternamente conosco. O Espírito da verdade, disse Jesus, aquele que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. E o Espiritismo chegou, então, justamente para esclarecer, para tirar o véu que tinha sido lançado sobre os ensinamentos do Cristo. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traduz este momento de uma forma muito bonita, dizendo assim: a dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento das riquezas do céu. Então, naquele momento em que a razão estava mais apurada, em que os homens estavam buscando mais o entendimento, a doutrina espírita chega. Para que, pelo trabalho de Allan Kardec, com todo o seu esmero, com toda a sua capacidade, com toda a sua dedicação, fizesse um cuidadoso trabalho de codificação do ensinamento que os espíritos superiores nos traziam. Tudo isso presidido nada mais, nada menos que pelo Espírito da Verdade. Esse ensinamento que vem dos planos superiores, ele não nasceu dos homens da terra, poluídos pelos erros, pelos enganos, não das religiões tradicionais. Ele veio do alto, ele veio daqueles que trabalham junto com Jesus, o governador do planeta. E elas não são lições novas, não são novas. Emmanuel nos diz isso, essas lições não são novas, as lições vocês já receberam. Elas são apenas a explicação, a facilitação, digamos assim, para o nosso nível de entendimento, para que nós possamos compreender a tradução.
Elas vêm retirar o véu, ou seja, o véu que encobriu durante séculos aqueles ensinamentos que Cristo deixou. Foi necessário que o tempo passasse, que o mundo se modificasse, para que nós, os humanos, tivéssemos condições de assimilar um pouco melhor esse ensinamento. Porém, não adianta o ensinamento vir e a gente deixar ele guardado. Tem uma parte que cabe a nós. Nós temos que fazer algumas mudanças. E as mudanças começam, por exemplo, com entender por que nós temos essa imagem deturpada de Deus, por que nós confundimos Deus e religiões, qual é o nosso pensamento acerca de Deus. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Sim, foi o que eu disse, eu não me confundi com a frase. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, incapazes que nós somos de compreender a essência divina, nós criamos nele os atributos, nós projetamos os atributos que são nossos, que a gente pensa que são deles, que é de Deus. Ao longo da história, se a gente acompanhar a visão que os povos tinham e têm de Deus, a gente vai ver que a imagem que passa é que Deus é vingativo, é colérico, é cruel, Deus castiga. A gente ouve muito isso, né? Quando eu era criança, eu escutava bastante que Deus castiga. A gente aprende que Deus pode ser comprado, né? A gente não faz barganha com Deus, né? Me dê tal coisa que eu rezo tantas orações, eu pago tantas missas, né? E Copa do Mundo, que tristeza deve ser Copa do Mundo para Deus, né? Quanta gente pedindo para o seu time ganhar, já imaginaram? Não deve ser nada fácil. Essa é a imagem que a gente fez de Deus aos séculos, e ela existe ainda, até hoje é assim que a gente faz. Então, como é que a gente quer entender Deus se a gente não busca algo mais? O Livro dos Espíritos, na questão 11, ele esclarece isso muito bem. Ele nos diz assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, nós atribuímos a Deus todas essas imperfeições e achamos que ele é assim. Diz ele, na infância da humanidade, até hoje, né, a gente ainda faz isso. Mas Allan Kardec, muito inteligente, ele abre o Livro dos Espíritos justamente perguntando. Ele não pergunta quem é Deus, olha a pergunta que ele faz. Ele pergunta que é Deus. E os espíritos superiores dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então começa que ele não é uma pessoa, ele não tem os nossos atributos, é uma inteligência suprema. Não poderia ser diferente. Olha a perfeição desse mundo. Sim, o mundo é perfeito. O equilíbrio dos planetas, as leis da gravidade, como tudo funciona perfeitamente. Como é que a gente não vai acreditar que exista uma inteligência superior presidindo a tudo isso? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 4, onde nós encontramos as provas da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. A ciência diz isso. Procurar a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então vejam, é direito do ateu pensar que Deus não existe, acreditar que Deus não existe. Óbvio, respeitemos o direito dele, mas não é lógico. Se todo efeito tem uma causa, se tudo tem uma razão, se não foi o homem que criou, é uma inteligência maior que criou. Nós damos a essa inteligência maior o nome de Deus. Certo? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Sentimento instintivo. A de que Deus existe. Se está no nosso instinto, está porque nós sabemos, no nosso íntimo nós sabemos que Ele existe. De onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda mais uma consequência daquele princípio, não há efeito sem causa. Se eu acredito é porque existe uma razão. Está no Livro dos Espíritos, na questão 5. Então, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, ele vem de forma muito gradativa.
E se nós analisarmos, durante toda a história do mundo, nós sempre tivemos esse ensinamento. Moisés trouxe a lei. Jesus veio esclarecer alguns pontos da lei e veio nos trazer muitos outros ensinamentos, mas, acima de tudo, Jesus nos trouxe o amor, o sentimento para associar aquela lei. E Jesus nos trouxe a explicação de que nós somos livres, que nós temos o livre-arbítrio, que nós causamos as coisas boas ou ruins. Jesus trouxe a lei de causa e efeito, nós não compreendemos. Em todas as curas que Jesus fazia, ele dizia: vá e não peques mais. O pecado, o erro, a causa é que causava os efeitos das doenças, como até hoje, não somente as físicas, mas principalmente as morais. Jesus já demonstrou isso. Nós não entendemos. Nós precisamos então que viesse depois de Moisés e de Jesus, que chegasse Kardec, para nos trazer um esclarecimento maior a respeito disso. E Kardec trouxe isso há 150 anos, um pouquinho mais, né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. O Céu e o Inferno este ano está completando 150 anos. Então, em torno de um século e meio que começou a codificação e venceu muitas dificuldades, muitos preconceitos. Nós sabemos que até hoje, muitas vezes, nós ainda somos vítimas de preconceito. Imagine aquele tempo. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia, elas demoram um pouco. Nós não podemos comparar 150 anos de espiritismo com 2000 anos de outras religiões. Porém, para a gente falar aqui nesse breve instante de tudo aquilo que a doutrina espírita nos explica, nos traz, em contraposição com essas religiões, ou principalmente em contraposição com o ateísmo, é muito pouco tempo. Vocês sabem disso, é muito pouco tempo. Então, nós queremos relembrar apenas alguns pontos pequenos, mas que vão nos mostrar justamente por que é o Espiritismo o elo entre a ciência e a religião. Por que o Espiritismo nos traz as respostas que nenhuma doutrina pode trazer. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado. E observem aqui, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Não é que a religião vai mudar alguma coisa ou que a ciência vai mudar alguma coisa. Os fatos existem há muito tempo. Tudo no universo é baseado em leis naturais, como nós podemos ver no Livro dos Espíritos. As leis divinas são as leis naturais, elas se aplicam a tudo, ao mundo visível e invisível. Aquilo que nós estudamos na ciência terrena, nada mais é do que a lei natural. Nós só não conseguimos ainda aprender tudo, porque nós estamos prontos para isso. E quando ele diz que a religião deixará de ignorar as leis da matéria, é porque irá parar de querer lutar a religião e a ciência, de achar que uma achar que a outra está errada, porque na verdade é tudo uma coisa só. Mas nós precisamos compreender isso. E a doutrina espírita, ela é filosofia, ciência e religião. Ela faz o estudo entre tudo isso. Ela nos explica as leis naturais, a lei de causa e efeito. Não há como nós concebermos o mundo, entendermos as coisas, sem pensar na lei de causa e efeito, sem pensar na justiça da reencarnação. A maior prova da justiça divina é a reencarnação. É a oportunidade que nós temos de continuar trabalhando as nossas virtudes, de continuarmos nos melhorando, de conseguirmos expiar as nossas faltas, rever as nossas atitudes,
conquistar os nossos méritos intelectuais e espirituais, de termos em uma outra existência as oportunidades que nós não tivemos agora. É a prova de que todos nós somos igualmente beneficiados pela lei de Deus, de que não há privilegiados. Por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns inteligentes ou com facilidade para aprender as coisas e outros com tantas dificuldades? Por que uns sofrem tanto e outros parecem ter uma vida tão fácil? Sem entender a reencarnação, ninguém entende isso. E por mais que uma doutrina qualquer possa dizer que a regra de ouro faz as pessoas melhores, eles jamais conseguirão entender essa justiça e a beleza contida nessa lei, sem entender a reencarnação. E se nós permitirmos que essas doutrinas se espalhem pelo mundo, nós estamos fazendo um grande mal a esse mundo. Leocádio Correia, ele nos diz que a identidade com Deus não se faz pela obediência. Não é como muitas religiões pregam, obedecer cegamente. Não. Leocádio Correia diz, é através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e da consciência. É aí que nós criamos essa identidade com Deus. E somente o Espiritismo consegue nos propiciar tudo isso. E se nós nos declaramos espíritas, nós precisamos aprender, então, a estudar, a buscar a compreensão, a buscar a prática e a colocar tudo isso num nível de consciência, para então conseguirmos chegar a essa identidade com Deus. Por mais que uma doutrina possa professar a regra de ouro, ela chegará a conseguir repassar todos os seus filhos, aos seus filhos, tudo aquilo que faz parte de um homem de bem, segundo nos traz o Evangelho, segundo nos explica a doutrina espírita. Quais as características de um homem de bem? Não são poucas. A gente muitas vezes se considera pessoa de bem. E quando você vai ver, tem muita coisa que nós temos que aprender ainda. Só a doutrina espírita, ela nos explica por que nós somos como somos. Por que nós temos dificuldade de lidar com determinadas situações? Por que eu reajo de determinadas formas? Somente a doutrina espírita nos traz isso, através da compreensão das vidas sucessivas, da reencarnação, mas também através do brilhantismo de Joana de Ângeles, que vem nos falar sobre o ser consciente, sobre o existencialismo, sobre a psique, sobre a vida do espírito, sobre os traumas, as dificuldades, os conflitos, os atavismos que nós trazemos e que nós aprendemos a trabalhar. Somente a doutrina espírita penetra com tanta profundidade na alma do ser humano. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A doutrina espírita, ela nos mostra que nós temos inúmeras oportunidades. Oportunidades de reatar com os nossos inimigos, oportunidade de rever, expiar as nossas faltas, oportunidade de aprender em todas as épocas da nossa vida, de todas as formas. Ela nos explica que é pela lei de sociedade que nós crescemos e não nos guardando, nos protegendo em algum mausoléu, em algum mosteiro, longe da sociedade. É muito fácil a gente ser bom sozinho. Eu acho que eu sou muito boa sozinha. Não digo perfeita, porque a gente muitas vezes sozinho ainda tem maus pensamentos, né? Então nem sozinho a gente consegue ser perfeito. Mas a gente consegue às vezes ser melhor do que em sociedade, porque daí eu não estou ofendendo o meu irmão, não estou causando mal a ele. Mas nem sozinho a gente consegue. Nós temos que viver em sociedade. Isso também está explicado no Livro dos Espíritos. As leis morais ali esclarecidas, elas nos mostram como nós temos oportunidades de crescimento, de resgate. Porém, a doutrina espírita também nos mostra as nossas responsabilidades. Quanto mais eu sei, mais eu sou responsável por aquilo que eu faço. E muita gente às vezes tem medo disso. É muito mais cômodo eu não saber, porque se eu não sei, eu não tenho responsabilidade. Então, se a gente parar para pensar, vejam quantas coisas podem levar uma pessoa a ser ateu.
Podem ser traumas de vidas passadas. Pode ser sim. Às vezes as pessoas já passaram por determinadas religiões, determinadas crenças, doutrinas, aonde tiveram grandes problemas, dificuldades, conflitos, e acabam criando aquela negação psicológica e numa outra vida reencarna já não acreditando, negando. Essa pode ser uma das causas. A outra pode ser justamente essa que nós citamos primeiro. A minha razão não consegue concordar com aquilo que eu vejo na religião e eu não tenho uma outra alternativa racional. Então, isso também pode ser uma causa para o ateísmo. Mas aí tem mais uma também. Às vezes é cômodo eu não acreditar. Não acreditando, eu não sou responsável, eu não tenho responsabilidade nenhuma e está tudo bem assim. Comodismo também leva a pessoa a não ter responsabilidades. E às vezes você acha que todos os ateus estão muito certos do que eles pregam. Mas se você começa a conversar um pouquinho mais, você vê que eles têm dificuldade de ir adiante nas próprias crenças. Claro que tem. Porque, na verdade, como nos disse o Livro dos Espíritos, é instintivo o conhecimento de que Deus existe. Por mais que eu tente negá-lo, lá no fundo eu tenho algumas dúvidas e eu não sei colocá-las, nem sempre sei colocá-las à luz da razão. Agora, vou perguntar de novo para vocês. Deus morreu? Depende. A resposta, como eu disse no início, ela depende de vocês. Se nós pensarmos no conceito, associando Deus às religiões e a tudo que tradicionalmente elas representam, talvez esteja gradativamente morrendo. Talvez já tenha morrido para alguns de nós, talvez ainda não. Talvez até precise morrer. Talvez a gente tenha que matar todo esse conceito ultrapassado para então dar lugar ao novo conceito. Agora, se você quiser pensar em Deus morto ou vivo, como pensando nesta inteligência suprema com a qual eu preciso criar uma identidade, então não, ele não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. Mas nós talvez ainda não tenhamos nos dispostos a chegar até ele. A lógica, ela repele todas as ideias que estão em desacordo com a razão. Mas nós temos conhecimento de uma doutrina aonde impera a lógica e a razão. A doutrina espírita não prega a fé cega, pelo contrário, ela prega a fé raciocinada. E ela traz o quê? O cristianismo redivivo. É o que a gente sempre ouve, não é? Cristianismo redivivo. Porque ela vem ressuscitar as ideias do Cristo, reviver os seus ensinamentos. Mas ela só será viva se nós formos a alma desse ensinamento. Do contrário, será letra morta. É de nós que ela depende. E por mais que as pessoas possam negar Deus, alguns mesmo negar Cristo, para muitos, Cristo é apenas um revolucionário. É uma pessoa que viveu aí em algum momento da história e causou uma revolução. Muitas pessoas ainda dizem isso, tem livros ainda hoje em dia sendo escritos sobre isso. Mas a pessoa que estudar a vida e a obra de Jesus sem preconceito vai se dar conta da sua enorme inteligência, da sua enorme sabedoria e do grande amor que ele dedicou à humanidade. Vai ver a profundidade do código moral que Jesus pregou e viveu. E vai perceber que ele era, sim, um revolucionário. Mas não no sentido da luta do poder terreno, da luta física, corporal. Não. Sim, da nossa luta. Da luta que nós temos que travar contra os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos enganos. É essa a luta que ele veio ensinar. E vejam, Jesus mudou a história de tal maneira que ele dividiu a história em duas. Como é que nós vamos dizer que Jesus foi nada? Jesus dividiu a história em duas. Para ateus, para cristãos, para qualquer pessoa. Como negar a importância desse homem? E olhem que interessante. Muitos escritores e palestrantes que não fazem palestras religiosas, que não escrevem livros religiosos, escrevem livros a respeito de liderança, motivação e autoajuda. São essas as categorias desses livros e desses palestrantes. Mas aonde eles buscam frequentemente
o embasamento para o seu trabalho, Jesus, os exemplos que o Cristo deixou. Muitos livros utilizam essa base, o ensinamento moral deixado por Jesus Cristo. E o cristão não consegue fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. E essas pessoas estão ali ganhando dinheiro com aquele ensinamento gratuito que Jesus deixou para todos nós. Então, com tudo isso, com tantos escritores ganhando as pessoas, passando essas regras de ouro, enquanto a religião mostra o preconceito, o erro, o ritual externo, como é que as pessoas lúcidas e racionais não vão recair para aquele caminho? É quase que inevitável que isso aconteça. Porém, meus amigos, nós nos determos nas dúvidas e nas perguntas, nós vamos fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram, estes que se tornaram ateus. Eles se detiveram nas perguntas. Eles não foram adiante. Se tivessem ido adiante, não seriam ateus, estariam aqui conosco. E nós que estamos aqui, eu pergunto, nós buscamos respostas? Nós nos contentamos com as perguntas? Nós procuramos viver essas respostas quando nós as encontramos? Nem sempre. Então, se Deus está morto, se Deus está morrendo, a culpa não é do ateu. É nossa. É dos cristãos. Porque somos nós que deixamos que o mundo se torne aquilo que ele está se tornando. Nós não somos resposta. Nós deixamos o caminho aberto. De tantas formas. Seja porque nós não estudamos o suficiente o cristianismo, o evangelho, o ensinamento que a doutrina espírita nos traz, seja porque nós não estudamos o suficiente, seja porque nós não aprendemos o suficiente, seja porque nós não praticamos o suficiente, seja porque nós nos omitimos frequentemente. Não fazer o bem já é um mal, nos diz a doutrina espírita. Muitas vezes a gente se conforma em achar que não faz mal nenhum, mas e que bem a gente está fazendo? Às vezes a gente não faz escolhas para não fazer escolhas erradas. Não fazer escolhas já é uma escolha. Eu estou me omitindo. Fazendo escolhas a gente erra, sim. A gente erra muito. A gente ainda erra bastante. Mas a gente não concluir, não acertar, não tentar, é um erro muito maior. Quando a gente faz alguma coisa, ainda que seja errado, a gente tem a oportunidade de rever o que nós estamos fazendo e de corrigir os nossos erros. A não compreensão dos princípios divinos leva ao egoísmo cada vez mais à sociedade. A pessoa pode até pregar uma boa moral aos seus filhos, mas ele não tem conhecimento, não tendo conhecimento da vida espiritual, para ele tanto faz como tanto fez o aborto, a eutanásia, por exemplo. Porque ele não compreende que a vida não acaba no túmulo. Porque ele não compreende que a vida não começa no berço. Muitos enganos, muitos erros, muitos problemas são e serão causados pela falta do entendimento divino. Então, nós temos sim a obrigação de ajudar a modificar tudo isso que acontece no mundo. Nós estamos já bastante adiantados, então, já caminhando para o final, eu quero ler a vocês uma poesia. Ela se chama Oração ao Deus Desconhecido. E ela diz assim: antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras: ao Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até o presente momento tenha me associado aos sacrílegos. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma e tal qual turbilhão invades a minha vida.
Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. A oração ao Deus desconhecido é de autoria de Nietzsche, que é chamado ateu, que disse que Deus está morto. E ele quer buscar a Deus. Então, meus amigos, nós não podemos tomar efeito pela causa. Nós não podemos achar que porque os homens cometeram erros, nós cometemos erros. Não podemos, por isso, achar que Deus não existe. Ele existe. Ele está vivo, mais vivo do que nunca, e nos espera. A resposta é nossa. Se nós queremos matar os conceitos antigos e deturpados e buscar Deus, inteligência suprema, com toda a beleza que a doutrina espírita nos mostra. Para concluir, quero deixar a vocês uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Ela nos diz: nos refolhos da alma, no íntimo, a presença de Deus, como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Está dentro de nós, mas nós temos que ser o estímulo para que viva. Obrigada, que Jesus os abençoe.